Vamos conversar agora com o promotor de Justiça de Andrade, doutor Vitor Hugo. Doutor promotor, é um prazer falar com o senhor. Obrigado por atender a nossa equipe. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Obrigado, o prazer é meu. É uma satisfação muito grande falar com a população de Andradas, e a gente fica muito contente quando é procurado para discutir sobre direito e esclarecer a população acerca de assuntos em voga, de assuntos palpitantes no momento. Doutor, na última semana a Prefeitura divulgou aí uma nota de uma decisão do senhor, que foi aí, chegou até o senhor através da Câmara Municipal, envolvendo aí uma licitação, um pregão, envolvendo a compra de pão francês, como a padaria, e uma segunda empresa que participou desse momento seria uma serralheria. De que forma essa denúncia chegou até a promotoria? O que chegou para o senhor? Já de plano também, parabenizar os vereadores que trouxeram essa informação. Eu não me recordo nomes e vou me permitir falar mais em tese do que especificamente sobre casos concretos, porque não é o momento do Ministério Público na imprensa sustentar acusações, mas esclarecer sobre fatos, né? Então, os vereadores que trouxeram a informação fizeram muito bem, porque o Ministério Fiscalizatório do Poder Legislativo consiste também em participar as autoridades competentes e instar a investigar quando há suspeita, quando há possibilidade de investigação. Nesse caso, pelo que eu me recordo, é um caso recente, embora sejam muitos os detalhes específicos, eu não os tenho todos, mas havia suspeita de que uma determinada empresa tenha participado de uma licitação sem as condições adequadas. O resultado dessa licitação, ao que me parece, foi na aquisição de pão francês pela prefeitura mais barato, ou seja, num resultado que acabou, de uma certa forma, sendo mais eficiente e interessante ao município. Então, do ponto de vista dos agentes públicos, dos servidores públicos, eu não vislumbrei, pelo menos em primeiro momento, nenhuma desonestidade, nenhuma intenção de fraudar o erário público, no popular, né, para que o termo técnico não é esse, mas para que nós todos entendamos, para todos os ouvintes, espectadores, não houve intenção nem roubo de dinheiro por agente público nenhum. O que não significa dizer que a determinada empresa andou não bem, andou regular ou não. Mas isso tem que ser investigado em sede própria em relação à empresa que eventualmente apresentou ali um documento ilegal, eventual crime de falso, enfim, tudo isso pode ser apurado. Agora, do ponto de vista dos agentes públicos, do pessoal que levou essa licitação a efeito, até o presente momento, eu não vislumbrei nenhum elemento, nenhum indício de desonestidade. Doutor, um questionamento que a gente muito ouviu nesses últimos dias é uma empresa de um segmento totalmente diferente de uma licitação que está acontecendo. Ela pode participar? Isso interfere no processo? Que foi algo similar do que aconteceu nesse caso, né? Interfere no processo e não deve participar. Sucede que a conduta do particular deve ser investigado como conduta de particular em seara própria. Então, imagine que o agente A, B ou C cometa um ilícito ou um crime. Essa pessoa tem que ser investigada. Não necessariamente tenha havido participação de algum servidor público. No caso específico, não vou falar no caso concreto, mas especificamente em processos de concorrência eletrônicos, em que não se sabe a documentação da empresa até certo momento, realmente, às vezes, essa percepção pode passar desapercebida, mas a empresa realmente tem que ser avaliada. Esse caso hoje, ele é encerrado ou se continua uma investigação? Ele é encerrado num primeiro momento, no âmbito do Ministério Público, na defesa do patrimônio público. Ele é, num primeiro momento, encerrado
sob essa ótica. Olha, não houve, ou pelo menos não tem indício, de desvio de recurso público, mas ele continua, né, sendo investigado, ou vai se instaurar, já terminei, já solicitei, um inquérito policial para apurar a conduta do empresário, A, B ou C, e depois, nesse inquérito, se novos elementos surgirem, se aparecerem situações em sentido diverso do entendimento que se tem até o momento, obviamente é passível de revisão. Hoje, como que funciona uma denúncia quando envolve agentes políticos e prefeitura, órgãos públicos? Como que é feito isso? Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia? Existem critérios? Precisam de apresentar documentos? Como que é feito isso ao Ministério Público quando se desconfia de uma irregularidade, doutor? Veja, as denúncias podem e devem ser feitas ao Ministério Público. Existem autoridades que têm foro privilegiado. Essas autoridades não podem ser investigadas no âmbito municipal, rendradas pelo promotor de justiça. Mas partamos do pressuposto de que se queira denunciar algum servidor da prefeitura, algum agente político, alguém da Câmara, mesmo no Ministério Público. Algumas irregularidades, elas não configuram crime ou improbidade administrativa. Há, na lei, não é propriamente isso, mas é como se fosse uma hierarquia de ilegalidades. Algo pode ser irregular, mas não ser improbidade administrativa, ou ser improbidade administrativa e não ser crime. Crime, a gente está falando de algo tipificado na lei penal. Improbidade administrativa, em pouquíssimas palavras, é uma situação de desonestidade grave. Não é qualquer descumprimento da lei. Um descumprimento da lei com vistas a enriquecer ou enriquecer terceira pessoa. Irregularidade é alguma decisão, seja no âmbito do Judiciário, do Ministério Público, da Câmara, da Prefeitura, que esteja desconforme à lei, mas não tenha em si a marca da desonestidade, muito menos a marca do crime. Não há necessidade daquele que quer denunciar apresentar documentos. Ele pode fazê-lo pessoalmente, pode fazer através da ouvidoria, no 90, pela internet. Acontece que o Ministério Público e o promotor de justiça devem, além de sempre agir com cautela, com energia, com seriedade, com inteligência, mas com algum cuidado para não ser utilizado como um instrumento de manobra político-partidária. Tá? Então, ou pode haver em Andradas, Ibitiúra, Pouso Alegre, Poços de Caldas, qualquer cidade, pode se apresentar num momento de dissenso político-partidário entre poderes. E o promotor de justiça, certamente, tem que estar atento para não ser utilizado como manobra, como um instrumento político, partidário, meramente. Doutor, outra denúncia que o senhor recebeu, ficou aos seus cuidados também, foi de uma máquina que foi emprestada no início do ano para fazer aí, triturar galhos. O que o senhor viu desse caso? A prefeitura pode emprestar máquinas, ferramentas que ela utiliza no seu dia a dia a terceiros? Como o senhor recebeu essa denúncia? O senhor poderia falar sobre ela? Ótimo. Excelente pergunta e inclusive, vai na esteira do que a gente comentava. Eu não consigo respondê-lo em poucas palavras se ela pode ou não emprestar maquinário. Ela pode, desde que haja lei específica, haja uma justificativa. Né? Por exemplo, há situações de pessoas carentes e municípios que legislam permitindo que o município faça a cessão de determinado maquinário para determinada espécie de limpeza, ou enfim, maquinário pesado, porque, sabidamente, as pessoas carentes não vão nem têm condição de adquirir maquinário pesado, isso é muito comum no interior, né?
Via de regra, a prefeitura só pode fazer, isso é a regra de direito administrativo, o que a lei determina. Muito bem. Neste caso específico, salvo engano, estava errado. Não deveria ter emprestado a máquina por ausência de uma condição legal normativa específica para essa máquina específica. Porém, esse descompasso com a legislação não foi entendido como desonestidade, como vontade de enriquecer ilicitamente, como vontade de enriquecer determinada pessoa ilegalmente. Foi entendido como uma irregularidade que não deve se repetir, mas não reuniu, não contém em si as marcas da improbidade administrativa. E, se me permite, esse entendimento, ou esses entendimentos que o Ministério Público tem, são muito menos entendimentos do promotor de justiça e da sua situação pessoal, das suas convicções, e muito mais do que a comunidade jurídica, a doutrina, os advogados, os tribunais, entendem por lei, entendimento adequado da lei nesse período de tempo. A lei de improbidade administrativa, ela vem sendo alterada e o entendimento e a percepção sobre probidade e improbidade administrativa também é alterado, de modo que incorrente majoritária, e eu ouso dizer amplamente majoritária, se caracteriza mesmo por desonestidade e má-fé, o que, nesse caso, eu não vislumbrei. E importantíssimo também, me alonguei na resposta, importantíssimo também que as decisões do promotor de justiça, e ainda bem que são recorríveis. Nem a decisão do juiz, nem a decisão do promotor de justiça, ela se encerra em si, ela se basta por si só. Elas estão sempre inseridas no sistema, um sistema sujeito a recursos, o que garante à sociedade muito mais efetividade, transparência e impessoalidade. Doutor, eu queria muito agradecer a sua participação aqui hoje, trazendo esses esclarecimentos e, claro, até uma próxima oportunidade, levando informação para a população andradense. Eu que agradeço, é uma satisfação e como dito inicialmente, é muito gratificante poder falar com a sociedade de Andradas, poder trazer, ou pelo menos tentar trazer uma palavra ponderada, sem técnica, sem sustentar a acusação na imprensa, e com uma finalidade precípua de evitar fake news. Conversamos hoje com o promotor de justiça na cidade de Andradas, doutor Victor Hugo.